Consegue se recordar qual foi o primeiro ou talvez o presente mais valioso que você recebeu na vida? Esse presente talvez você guarde com muito carinho, né? Talvez essa pessoa que te deu o presente seja uma pessoa muito especial e você tenha um afeto muito grande por esse presente, né? Mas existe um presente, irmãos, que todos nós, todo ser humano recebe assim que nasce. E esse presente nós levamos por toda a vida. Chama-se o nosso próprio nome. Primeira coisa que nós recebemos quando viemos ao mundo, quando nascemos, foi o nosso nome. E o interessante, irmãos, que as pessoas, né, ao redor da terra, elas valorizam demais esse presente. Um nome hoje, ele é muito valorizado, porque ele está relacionado ou está associado à reputação. Na Bíblia tem um relato onde algumas pessoas mancharam o nome de uma família e isso causou um desastre muito grande. Todos nós reconhecemos ou lembramos do exemplo de Diná, né? Diná foi violentada por uma pessoa e essa situação causou uma revolta tão grande nos irmãos de Diná. Se nós formos acompanhar um relato, ali fala que eles mancharam o nome da família de Diná. E isso causou diversas mortes e uma desgraça muito grande para uma família. Então, um bom nome hoje, ele é muito valorizado. E a própria Bíblia reconhece isso. Querem ver? Por favor, abram suas Bíblias no livro de Provérbios, o capítulo 22 e o versículo 1. Notem o que diz aí o versículo, né? Provérbios, capítulo 22, o versículo 1. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Reparem, irmãos, que depois da palavrinha da sentença bom nome, né, tem ali um asterisco, né, que ao pé da página nos traz ali uma boa reputação. Então a Bíblia ela vai um pouco mais além. Não é simplesmente o nome que identifica cada um de nós, o que nos diferencia das outras pessoas. Aqui está associado uma boa reputação associada ao nosso nome. E é isso que Jeová valoriza em cada um de nós. Será que nós estamos hoje criando ou demonstrando ou gerando uma boa reputação aos olhos de Jeová? Interessante que uma boa reputação, irmãos, depende de escolhas, né? Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós escolhemos, as decisões que tomamos no dia a dia, ela está intimamente associada à reputação que nós estamos criando. E Jeová valoriza muito isso. Certa sentinela fez um comentário sobre o nome, né, interessante, diz assim, né, que nós não temos como escolher o nome quando nascemos. Isso quem nos dá são os nossos pais, né? Mas nós temos como escolher ou fazer a reputação que teremos ao longo da vida. Isso depende de cada um de nós. Então o nome nós não escolhemos, mas a reputação que esse nome vai criar ao longo da vida depende de cada um de nós. E como o próprio tema da palestra de hoje menciona, né, que nome ou que reputação estamos fazendo perante Jeová? Como será que a minha vida, a vida dos irmãos, está hoje de uma forma ou de tal forma que nós podemos dizer que nós estamos fazendo um bom nome perante nosso Criador Jeová? E nós vamos analisar 4 pontos em específico, né? Ou 4 vertentes diferentes com relação a isso. O primeiro deles é que tipo de nome nós estamos fazendo. Depois vamos ver como que esse nome reflete sobre outros. Além disso, que nome estamos fazendo perante Jeová? E o 4º ponto, Jeová ele tem um livro da vida, né? Onde ele anota ali os nomes dos seus servos fiéis. Será que o nosso nome está nesse livro? Será que podemos ter essa segurança? Nós vamos avaliar isso no discurso de hoje, né? Bom, que nome nós estamos fazendo, né? Que nome será que nós podemos dizer que estamos fazendo aos olhos do nosso Criador? Vamos recorrer a um texto, irmãos, por favor, em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 1. Notem um comentário interessante que Jeová fez aqui nessa situação, né? Diz assim, olha, 7:1.
Um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha que sentença interessante que é colocada aqui, irmãos. Mais uma vez nós temos aí um asterisco, né? Novamente, a sentença, boa reputação. Então, de acordo com o versículo aqui, uma boa reputação é melhor do que um bom óleo. E nós sabemos que o óleo no passado, né, ele tinha um valor agregado bem considerável, né? Alguns óleos chegavam a custar salários de anos de trabalho. Então é associado aí a uma coisa valiosa, né? Então uma boa reputação aos olhos de Jeová, de acordo com o versículo, está relacionado a coisas valiosas. O Jeová valoriza muito isso. Mas a segunda parte do versículo fala que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Uma coisa talvez estranha, né? O que será que Jeová quis dizer aí, né? De acordo com as publicações, irmãos, quando a gente nasce, é de muito interesse esse nascimento de uma pessoa para os pais e os amigos próximos apenas. Você tem conhecimento das pessoas que estão das crianças que estão nascendo agora nesse momento? Não temos, né? Isso é muito importante para os pais e para os parentes e amigos próximos, né? Mas no dia da morte, irmãos, nós temos algo que nós não temos ou não tínhamos quando nascemos, que é uma reputação, que é uma vida de trabalho, uma vida de serviço. E essa vida ela pode estar associada ao favor de Jeová. Então, Jeová, quando diz nesse versículo que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, ele está querendo dizer que ele valoriza muito o que a pessoa fez no decorrer da vida com relação ao serviço prestado a Jeová. Então, quando a gente nasce, nós não temos um currículo espiritual ainda. Mas no dia da morte, a pessoa já teve a oportunidade de fazer isso. E quem se preocupou em fazer da forma como Jeová quer, Jeová considera isso como algo valioso. Só que no decorrer da nossa vida, isso começa a tomar um significado. Conforme nós vamos crescendo, né, passando a fase criança, a fase adolescente, adulta e assim por diante, nós vamos formando a nossa personalidade. E quando formamos a nossa personalidade, nós começamos a tomar decisões na vida. O que vamos fazer com relação ao trabalho secular, se vamos casar ou não vamos casar, e se vamos casar com quem vai ser, se vamos constituir filhos. Enfim, diversas decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida, isso vai moldando a nossa reputação. E essas decisões, meus irmãos, elas estão intimamente ligadas com o favor de Jeová. Por quê? Porque se tomarmos boas decisões e decisões que Jeová entende como algo correto, aí nós vamos poder dizer que estamos alegrando a Ele. E para Ele isso vale. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que, somente de se falar o nome delas, a gente já associa a uma qualidade boa ou ruim. Quer ver um exemplo? Quando se fala a palavra ou o nome Caim, o que te vem na mente? Assassino, né? Matou o próprio irmão. Reparem, irmãos, que talvez Caim tenha feito algumas coisas boas na vida, não fez só coisas ruins. Mas ele ficou marcado por decisões que ele tomou, e decisões essas que afetaram a sua espiritualidade com Jeová. Querem ver um outro? Judas. Judas Iscariotes. O que vem na sua mente? Traidor. Traiu a pessoa mais importante que já passou pela terra. Mas também fez coisas boas. Ele chegou a ser discípulo de Jesus. Jesus o escolheu para trabalhar com ele algum tempo. Mas uma decisão errada, ou uma atitude errada, fez com que Judas ficasse marcado, a reputação dele ficasse marcado por toda a história humana, dali para frente, como uma pessoa traidora. Que dizer de outro? Bom exemplo agora, né? Abel. Falamos do irmão dele e Abel. Um servo leal de Jeová, que se preocupava em dar o que ele tinha de melhor para Jeová, não é isso? Um outro exemplo, Noé. Noé fez um empreendimento que jamais alguém conseguiu fazer nas mesmas condições que Noé conseguiu fazer. E ele fez, como a Bíblia fala, exatamente daquela forma como Jeová havia pedido. Outro exemplo, Abraão. Quando se fala em Abraão, nós lembramos automaticamente da frase, né? Amigo de Jeová. Olha que bom exemplo.
Então, irmãos, aquilo que fazemos, as decisões que nós tomamos no decorrer da vida, elas podem nos marcar por toda a eternidade, vamos falar assim. Agora, decisões erradas também têm um efeito negativo em cima de cada um de nós. Aí podemos nos perguntar, que nome os irmãos estão fazendo hoje? Quando falo o nome do irmão ou da irmã, ou quando se fala o meu nome, o que vem à mente das outras pessoas? Mais importante, o que vem na mente de Jeová? Será que Jeová nos olha com favor? Será que a primeira característica de nós, como servos do Criador, que vem na mente de Jeová quando Ele nos olha, será que nós podemos nos orgulhar disso? Ou não? Interessante, irmãos, que nós não podemos falar sim ou não. Nós demonstramos isso. As nossas atitudes demonstram se nós estamos ou não fazendo um bom nome perante Jeová. Então nós precisamos, todos nós, parar e avaliar realmente como estão as nossas decisões. Como estão afetando as minhas decisões, as decisões dos irmãos, com relação ao nosso nome e à nossa reputação para Jeová. E isso é muito importante, irmãos, porque não só é importante, nos afeta, melhor dizendo, como as decisões que tomamos e o nosso nome também pode afetar outras pessoas. E esse é o segundo ponto que nós vamos analisar. Dentro desse segundo ponto, nós temos aí 3 campos onde as nossas decisões afetam outros. O primeiro deles está relacionado à nossa família. Vamos ver um exemplo bíblico? 1 Samuel, né? 1 de Samuel, capítulo 17, o versículos 55 e 56. O interessante é que nesse relato aqui conta a história de quando Davi começou a tomar algumas decisões e ele tomou a frente ali em lutar com aquele gigante, né? O filisteu Golias. E aquele ato foi um ato de bravura, né? E ele fez isso em nome de Jeová, né? Como pode uma pessoa estrangeira vir e profanar o nome de Jeová? Aí ele foi e tomou a atitude que todos nós conhecemos. Mas nota que interessante, irmãos, o comentário que o rei Saul fez quando estava vendo tudo aquilo. Versículo 55. No momento em que Saul viu Davi sair ao encontro do filisteu, ele perguntou a Abner, chefe do exército: Abner, quem é o pai desse jovem? Abner respondeu: tão certo como o Senhor vive, ó rei, eu não sei. O rei disse: descubra quem é o pai desse jovem. Conseguiu perceber aqui o efeito que aquela decisão que Davi estava tomando naquele momento estava afetando a sua família? Que tipo de homem era o pai de Davi a ponto de ensinar Davi a tomar uma decisão daquela? Que tipo de família Davi tinha para chegar ao ponto de enfrentar um guerreiro como Golias naquele momento? Perceberam como a atitude de Davi afetou o nome que a família que Davi tinha? Hoje é a mesma coisa, irmãos. As decisões que nós tomamos, elas afetam não só a nós, mas afetam as pessoas da nossa própria família, as pessoas que nos cercam. Como é triste um pai ver um filho sendo desassociado. Como é triste uma mãe ver seu filho passar por um problema, ou o filho ver os pais passarem por problemas. Só sabe isso quem já passou por esse momento. Mas o contrário também é verdade. Que alegria é para um pai ver um filho servindo a Jeová. Que alegria é para um filho ver seus pais darem um exemplo de como ele tem que tomar as decisões na vida. E mais do que isso, como é bom vermos famílias unidas, olhando de fora, e famílias tomando decisões ao lado de Jeová. Não é bom ver isso? Nós não ficamos orgulhosos de estar numa congregação onde tem famílias que juntas tomam a decisão de servir a Jeová? Nos não enche de orgulho isso? Então as nossas decisões, irmãos, o nosso nome, a nossa reputação, ela reflete sobre os membros da nossa família. Querem ver um outro ponto? O segundo deles, reflete sobre a palavra
de Jeová e sobre o próprio Jeová. Isso é uma grande responsabilidade, irmãos. Aquilo que nós fazemos, as decisões que tomamos, refletem na organização a qual nós pertencemos. E também o nosso Deus. Por quê? Muitos irmãos aprendem a verdade ou aprenderam a verdade por causa da reputação ou por causa da escolha de outras pessoas que outros servos de Jeová fizeram. Muitos aprenderam sobre Jeová porque, simplesmente, melhor dizendo, por observar outros agirem. Isso chamou a atenção. Só que o contrário também é verdade. Se nós não tomarmos as decisões corretas, ou se formos iguais a todas as pessoas que estão ao nosso redor, que efeito isso pode ter sobre Jeová ou sobre sua organização? Às vezes, nós talvez pensemos assim, né? Irmão, hoje está tão difícil pregar, né? Hoje a gente sai de casa em casa, a maioria das pessoas não querem nos escutar, ou não tem efeito nenhum, né? Aquilo que nós falamos para as pessoas. Mas, irmão, pare para pensar um pouco. A sua conduta, as suas decisões, você pode estar pregando com elas sem ao menos saber. Porque as pessoas estão nos observando. Então, aquilo que fazemos, as decisões que tomamos, irmãos, também afetam sobre a organização de Jeová. Nós podemos salvar uma vida por um bom exemplo dado, se nós nos preocuparmos com isso. Então, fazer um bom nome perante Jeová não é só simplesmente fazermos coisas pensando em nós mesmos, mas também atitudes associadas a como as pessoas ao nosso redor, a nossa comunidade, nos enxergam. E o que esforço nós estamos fazendo para fazer com que essas pessoas aprendam sobre Jeová. Um terceiro ponto também está associado aqui à nossa congregação. Aí nós podemos fazer assim, perguntar assim, né, irmãos? Será que hoje nós estamos procurando dar o nosso melhor, ou estamos procurando fazer um bom nome dentro da nossa congregação? Se você é varão, está buscando alcançar privilégios dentro da organização de Jeová? Se você é esposa, contribui para que o seu marido possa alcançar um privilégio dentro da congregação? Por que é importante isso, irmãos? Quando nós buscamos privilégios dentro da organização de Jeová, nós nos colocamos à disposição dele para servir aonde ele quer que nós servamos. Só que Jeová tem exigências, né? Jeová não coloca qualquer pessoa para trabalhar para ele. Ele só coloca pessoas para servir a ele, para trabalhar em prol dos seus interesses, pessoas que têm um bom nome ou uma boa reputação, baseado naquilo que ele considera como correto. Então, aquilo que fazemos também reflete na congregação a qual nós pertencemos. Nós podemos fazer duas perguntas aqui que o esboço nos traz, irmãos, para a reflexão. Diz assim, olha, quando o seu nome é mencionado, pensam os outros em você como alguém preguiçoso, associado a práticas questionáveis, de linguagem imprópria ou com um gênio violento? Quando o nosso nome é mencionado, será que são essas qualidades que as pessoas observam ou veem à mente? Ou consideram você como alguém que vive segundo as normas cristãs de moral, negócios, assuntos familiares e tratos com o próximo? Lembre-se que nós mencionamos, né? Ninguém aqui pode falar, eu faço isso, eu faço aquilo. Nós demonstramos aquilo que nós fazemos. Porque falar é fácil, qualquer um fala. Tem um ditado que fala que até papagaio fala, né? Mas demonstrar a atitude correta, demonstrar o amor a Jeová e demonstrar que estamos preocupados em fazer um nome a favor de Jeová, isso é uma obrigação de cada cristão. Nós precisamos demonstrar qualidades que Jeová preza. Porque é importante nós termos um bom nome perante Jeová. Irmãos, Jeová faz questão que cada um de nós demonstremos zelo por o nome que estamos fazendo aos olhos dele. É muito mais importante termos um bom nome aos olhos de Jeová do que aos olhos do mundo. Infelizmente, muitos hoje deixam uma vida espiritual de lado porque querem ser bem vistos no mundo. E esse mundo pode ser o mundo dos negócios, pode ser o mundo da fama, o sucesso particular. Infelizmente, muitos trocam a espiritualidade em busca disso. Querem ver um exemplo? Certo chefe de família, ele comentou o seguinte, né?
Eu tenho hoje uma conta milionária no banco. Mas o preço que eu tive que pagar para ter essa conta foi não ver meus filhos crescerem. Olha que triste isso. Se nós formos parar para ver o que a Bíblia fala, se preocupe primeiramente com a sua família, com a sua espiritualidade. Depois você vai buscar outras coisas. Então hoje nós precisamos demonstrar para Jeová que nós consideramos a nossa vida secular, ou melhor, que a nossa vida espiritual, muito mais importante do que a nossa vida secular. Nós precisamos demonstrar isso. E nós temos um grande exemplo na Bíblia que nos mostra isso, que foi o próprio Jesus Cristo. Pare para pensar, meus irmãos e minhas irmãs, as oportunidades que Jesus teria, ou aquilo que ele poderia angariar com relação a fundos, ou dinheiro, né, ou fama, se ele tivesse focado nessas coisas, como pessoa perfeita. Mas qual era a preocupação de Jesus? Glorificar o seu Criador, glorificar o seu Pai. Jesus não buscava fazer ou tomar decisões baseadas naquilo que ele tinha como interesse próprio. Ele sempre tomava decisões baseadas naquilo que Jeová considerava correto. E ele fazia questão de dar glória e dar o crédito a Jeová. Vamos ver aqui Filipenses, o que Jeová inspirou aqui o apóstolo Paulo falar sobre o nome que Jesus criou, ou o nome que Jesus desenvolveu na sua carreira cristã aqui na terra. Filipenses capítulo 2, o versículo 9 em diante. Diz assim, olha: por essa razão, Deus o enalteceu a uma posição superior. Ele deu bondosamente um nome que está acima de todo outro nome, a fim de que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo do chão, e toda a língua reconheça abertamente que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Reparado como que Jeová considera o nome de Jesus? Lembrando, irmãos, que nós estamos associando o nome à reputação. Aquilo que Jesus fez no seu ministério aqui na terra, relacionado à vontade de Jeová, ele recebeu o privilégio de ter um nome acima de qualquer outra criatura de Jeová. Ele só não está acima do nome de Jeová. Mas por que isso? Porque ele tomou decisões e dava glória a Jeová, ele não buscava glória própria. Ele buscava ser também um servo de Jeová, quando esteve aqui na terra, fazer a vontade de Jeová. Que exemplo isso pode nos dar hoje? Também nós temos a oportunidade, irmãos, de darmos glória ao nome de Jeová. E esse dar glória ao nome de Jeová, ele está associado às decisões que tomamos com relação ao nosso próprio nome pessoal. Se nós focarmos a nossa vida em sermos alguém aos olhos do mundo, em angariarmos coisas que o mundo nos oferece, talvez nós consigamos esse sucesso momentâneo. Mas o sucesso duradouro, que é o sucesso que Jeová nos considera, ou nos dá a oportunidade, isso nós vamos perder. Agora, se nos preocuparmos como chefes de família, se nos preocuparmos como cristãos, como cristãs, aí sim Jeová vai nos abençoar e vai também nos dar um nome, uma reputação, um reconhecimento que jamais isso vai terminar, mesmo que percamos a nossa vida. Sabemos que Jeová nos dá a oportunidade e nos promete, mesmo que percamos a nossa vida, de nos dar uma vida perfeita no novo mundo. Então, nesse mundo cheio de violência e coisas erradas, irmãos, nós precisamos nos perguntar: será que hoje eu tenho orgulho de carregar o nome de Jeová como testemunha dele? Será que hoje para mim isso é um orgulho? Provérbios fala que nós devemos colocar isso como se fosse um colar no nosso pescoço. Será que nós fazemos isso? Ou será que ser testemunho de Jeová é somente quando estamos com nossos irmãos? Será que vocês jovens se orgulham de ser testemunhos de Jeová na escola? Você, meu irmão, que é chefe de família, no trabalho as pessoas sabem que você é um chefe de família e que você preza valores espirituais? Você, minha irmã, também nesse sentido? Será que você é conhecido como uma esposa operosa em casa, que preza valores espirituais? Ou será que somos vistos pelas pessoas como qualquer um deles?
O interessante, irmãos, que o ambiente que nós vivemos, talvez nós pensamos assim, né? Puxa, mas é tão difícil hoje nesse mundo, né? E de fato é muito difícil. É um desafio diário que todos nós temos hoje, né? Mas no passado tinha uma congregação que Jesus elogiou eles por uma característica. Vamos ver? O livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, o versículo 13. Olha as palavras que Jesus aqui direcionou, aqui a congregação em Pérgamo, né? Diz assim, olha: sei onde você está morando, isto é, onde está o trono de Satanás. Contudo, você persiste em se apegar ao meu nome e não negou sua fé em mim, mesmo em dia de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto ao lado de vocês, onde Satanás está morando. Nota, irmãos, aqueles cristãos na congregação de Pérgamo, eles foram ou se destacaram às horas de Jeová aqui, orientados por Jesus, porque eles estavam morando num lugar que era considerado o trono de Satanás, onde ele residia, vamos falar assim. Só que esses cristãos se preocupavam em apegar-se ao nome de Jesus e no seu exemplo. E eles foram considerados dignos ali de ser lembrados por Jesus nesse momento. Então, irmãos, não importa o ambiente que nós vivamos, não importa o que nos cerca, se nos preocuparmos com a importância que o nosso nome tem diante de Jeová, nós vamos poder ser vitoriosos e assim poder estar fazendo um bom nome perante Jeová. No início nós mencionamos que Jeová está fazendo ou está escrevendo um livro conhecido como o Rolo da Vida. As pessoas que estiverem nesse livro, os nomes que estiverem escritos nesse livro, irmãos, vão ter a oportunidade de ter uma vida eterna. Mas somente essas pessoas, mencionadas ali em Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Nós podemos dizer com certeza que nomes como Abel, Abraão, Noé, que nós mencionamos agora, e entre outros servos de Jeová do passado e da atualidade, que morreram ou seguiram uma vida fiel até o fim, nós podemos com certeza mencionar ou dizer que essas pessoas estão com seus nomes escritos nesse rolo. E que dizer de nós? O nosso nome também pode estar sendo escrito nesse rolo, meus irmãos. Porém, esse rolo é um livro que, da mesma forma como ele pode ser escrito, ele pode também ter esse nome apagado, dependendo das atitudes que nós tomamos. As nossas decisões, as nossas atitudes, podem garantir a permanência do nosso nome nesse rolo que Jeová está escrevendo. Mas as nossas decisões, as nossas atitudes também podem garantir a exclusão do nosso nome desse livro. Porque Jeová também não vai permitir que pessoas que não prezam um bom nome aos olhos dele fiquem com o nome nesse livro que é tão sagrado e tão valorizado por Jeová. Então precisamos fazer o nosso máximo hoje para pertencermos com o nosso nome nesse livro. Isso envolve o nosso modo de vida, nossas tendências, hábitos pessoais e o nosso serviço direto a Jeová. Fazendo uma pergunta sincera, de forma pessoal, cada um de nós, né? Como estão hoje as minhas atitudes? Será que estão garantindo o meu nome nesse livro? Sabemos que não é fácil. Sabemos que muitos de nós passam por situações muito provadoras, quer seja de saúde, quer seja problemas financeiros, problemas familiares, enfim, todos esses problemas que a gente sabe que o mundo de hoje nos oferece. Mas, irmãos, é possível ter uma vida considerada digna aos olhos de Jeová. Basta nós tomarmos a peito esses que nós mencionamos agora, colocarmos à nossa frente como meta servir a Jeová independente daquilo que pode nos acontecer. Tomar decisões que interessam ou tenham de interesse pessoal de Jeová. Como será que Jeová espera que eu tome essa decisão? Se nós fizermos isso, com certeza o nosso nome pode estar nesse livro. Se nos preocuparmos com esse nome hoje, nós com certeza vamos ser bem vistos por nossa família, vamos ser bem vistos pelos nossos irmãos na congregação e, em especial, vamos poder ser bem vistos por Jeová. Se nós nos preocuparmos, irmãos, com o nome ou com o tipo de reputação que estamos criando perante Jeová, Jeová promete nos recompensar hoje, mas muito mais do que isso.
Ele promete nos dar uma vida maravilhosa, uma perspectiva de vida eterna no seu novo mundo. Mas somente pessoas que se preocuparem com o seu nome, com a sua reputação, aos olhos de Jeová, vão poder estar presentes e desfrutar dessas maravilhosas bênçãos. Portanto, que todos nós tomemos decisões sábias hoje, para garantir que no futuro próximo, Jeová nos recompense com a vida eterna.